Fala pessoal, professor Thiago Belli aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a presença de escuma em tanque de aeração, em decantador secundário e processos sigilosos como um todo. Né? No dia a dia operacional de um LOS ativados, pode ser que ocorra, pessoal, a formação dessa escuma, não é mesmo? E aí? Qual que é a causa disso? Qual que é o problema de ter esse tipo de situação ocorrendo? Vai daí que você já pode pensar que o problema mais evidente é a perda de qualidade do efluente tratado, porque essa escuma ela não sedimenta, ela pode verter junto com o teu efluente tratado e com isso prejudicar a eficiência do seu sistema, não é? Ou seja, essa escuma tem matéria orgânica, tem nitrogênio, tem coliforme, tem sólidos em suspensão, ou seja, uma gama de poluentes que não deveriam estar ali porque você está já na etapa de clarificação. E se tiver espuma, ela não sedimenta e pode verter com o efluente tratado, não é? Então sim, é um tema bastante relevante e por isso decidi abordar aqui no canal, indo um pouco de encontro ao nosso último vídeo que tratava do bulking, do lodo entumecido, crescimento excessivo de bactérias filamentosas, né? Mas hoje o vídeo é sobre escuma, o que causa, como a gente pode contornar, como a gente pode evitar, o que eu preciso implantar na minha ET para que isso não ocorra. Que tipo de micro-organismo será que está presente ali e que vai favorecer a ocorrência desse processo? Bem, é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Muito bem, pessoal. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse problema que é recorrente em algumas estações de tratamento de esgoto. Mas quando é que a formação de escuma ela é normal, né? Tem essa indicação para a gente aqui, ó, que quando ela é marrom clara, que ela recobre de 10 a 25% da superfície ali do seu tanque de aeração, é um procedimento, é um processo aceitável, né? E aí quando você desliga a aeração, se for num reto embatelada, a tendência é que ela se disperse, né? Mas quando isso não ocorre, que é o cenário que vocês estão vendo em tela aqui, então o tanque está lá aerando, está fazendo o processo de nitrificação, está processo de oxidação da matéria orgânica, matéria carbonácea de maneira geral, e aí você desliga a aeração e percebe que ela vai aumentando, né? Vocês estão vendo aqui no vídeo à esquerda, que conforme a aeração desligou, ela vai meio que dominando toda a superfície do seu tanque. Esse é um sinal de alerta, tá, pessoal? Porque pode vir a desenvolver o que vocês estão vendo em tela aqui, que é uma grande quantidade dessa escuma na parte superior do seu decantador, que inclusive pode vir a verter junto com o clarificado. Tá? Essa ET que vocês veem aqui é uma ET embatelada, deixa eu pegar minha caneta para mostrar para vocês, cujo descarte é feito no isso que a gente chama de decanter. Tá? Então vocês veem aqui o sobrenadante, logo abaixo dessa camada de escuma que se formou. Tá? Então o perigo é que esse lodo, essa escuma, verta junto com o efluente tratado e assim prejudica a eficiência do tratamento. Né? Então quando a gente deveria ter um cenário assim, né, com clarificado, límpido na parte superior, na verdade você acaba tendo esse excesso de escuma. Que pode inclusive levar a esse cenário aqui, olha só, um tanque de aeração em que você está vertendo essa escuma que se formou ali dentro do processo. Né? Então é um cenário bastante indesejável, que já atingiu um limite ali, em que não foi removido, em que se permitiu o crescimento excessivo, e aí, dado a aeração, ela acaba transbordando toda essa escuma. Né? Um cenário bem indesejável. Aí fica a pergunta, né? O que causa este crescimento, essa formação de escuma no seu processo? Bem, pessoal, o mais comum é justamente a presença de um tipo de bactéria, né, pertencente ao filo Actinobacterias, em que inclui os tipos Nocardia e Micotrix parvicella. Veja que essa Micotrix parvicella, a gente até já abordou ela no vídeo relativo a bulking filamentoso, né? O IVL aumentando, o crescimento excessivo de bactérias filamentosas, né? Então veja que ela pode estar associada tanto ao bulking quanto à escuma. Tá? Então são os dois tipos mais comuns, Nocardia e a nossa Micotrix parvicella. Como é que a gente identifica se é um ou se é outro, ou se é algum outro tipo, que pode inclusive ter, tá? Pessoal, tem uma tabela lá que é bem grande relativo a isso, mas os mais comuns para o nosso clima, para a nossa temperatura aí, são essas duas. Obviamente você vai ter que levar uma amostra dessa escuma para o laboratório, com o microscópio óptico você já consegue identificar as estruturas desse filamento e enquadrar ela em Nocardia ou Micotrix parvicella. Se for Nocardia, vai ter esse aspecto aí, como vocês veem na imagem à esquerda, tá? Ela não é muito ramificada para fora do floco, ao passo que a Micotrix parvicella é. Tá? Então você vai ver uma série de ramificações para fora da estrutura do floco, com essa cara de filamento aqui, ok? Então sugiro levar para um biólogo que tenha treinamento com identificação de micro-organismos em lodo ativado e ele vai conseguir identificar se é uma ou
se é outra, tá, pessoal? Mas em ambos os casos, o que é bastante comum é a característica hidrofóbica da superfície dessas bactérias, tá? E se ela é hidrofóbica, ela tende o quê? A se repelir da água, ela tem aversão à água. E com isso ela acaba se grudando às bolhas de ar e acendendo a superfície. Por isso que a gente vê esse tipo de escuma na superfície, não ao longo do licor misto, né? Dentro do lodo mesmo. A gente vê ele mais na superfície, justamente por causa dessa característica hidrofóbica desse tipo de bactéria Nocardia e Mycotrix parvicella. E tendo em vista essa característica, pessoal, é bem mais comum a ocorrência deste tipo de micro-organismo em etes que se utilizam de aeração por ar difuso, ou seja, mais comum o processo de formação de escuma associado a esse tipo de micro-organismo quando você tem et com esse tipo de sistema de aeração. Tá? Então a bolha tende a subir mais facilmente e a arrastar essas bactérias hidrofóbicas e que favorecem o processo de formação de escuma em comparação com a et que aera mecanicamente, né, aqueles aeradores de superfície, tá, pessoal? Então, é um problema que tende a ocorrer com maior frequência nessa configuração de tanque de aeração. E uma outra peculiaridade, pessoal, que está associada à formação desse tipo de escuma também tem a ver com a presença de óleos e gorduras no efluente que você vai tratar. Então, se a sua et está inserida numa bacia em que recebe muita contribuição de cozinhas de restaurante, é bem provável que você tenha um processo de formação de escuma associado à presença também de gordura, tá, pessoal? Mais à frente a gente vai discutir o que fazer em cada um dos cenários, né? Ou seja, qual estratégia operacional eu devo implantar na minha et para minimizar a ocorrência dessa escuma. Para responder isso, pessoal, eu trouxe aqui algumas recomendações lá do livro do Medical Fied que trazem para a gente o que eu preciso fazer, né? Quais as estratégias a serem implementadas. Eu trouxe 5 aqui e a gente vai passar rapidamente por cada uma delas. Tá? Então a primeira diz assim, ó, evitar o aprisionamento de escuma nos processos secundários, ou seja, lá onde ocorre o tanque de aeração, lá onde ocorre o tratamento secundário, a gente tem que evitar que ela fique aprisionada ali. E como é que faz para não ficar aprisionada? Obviamente você tem que descartar essa escuma que está dentro do seu tanque de aeração. E aí descarta e, claro, tem que gerenciar junto com o lodo excedente, né? Junto com o lodo que você obviamente vai descartar e tem que ir lá para a planta de lodo. Né? Como que é feito isso? Ó, veja, essa et lá da Noruega implantou o descarte dessa escuma a partir aqui do canal que traz do tanque de aeração e leva lá para o decantador secundário. Tá? Então é uma medida que foi implementada e que deu bons resultados, que você vai paulatinamente fazendo a remoção desses micro-organismos, diminuindo a abundância deles no tanque de aeração e, consequentemente, desfavorecendo a sua proliferação no processo. Tá? Uma outra estratégia é evitar a recirculação do lodo com essa escuma. Tá? Então a escuma está ali em cima, no seu decantador secundário. Você põe um decantador que trata efluente lá do tanque de aeração, né? Ou seja, um lodo ativazinho contínuo. Quando vem para cá, essa estrutura aqui tende a rodar, né? Tende a ficar apoiada aqui e ir raspando o lodo de fundo, ao mesmo tempo que ela raspa a escuma na parte superior. Tem essa estrutura aqui, ó, vocês estão vendo. E ela vai raspando e vai empurrando para uma canaleta aqui que remove essa escuma. Tá? Então aqui tem uma canalização que vai fazer o descarte dessa escuma junto com o lodo excedente. Tá? Então é bem importante dispor isso no processo de tratamento como medida para que você minimize a presença dessa escuma. O que a gente vê na prática, pessoal, é que a maioria dos reatores em batelada sequencial são desprovidos dessa estrutura. Então lá no decantador secundário, num reator em contínuo, é bem comum ter. Mas quando você vai para um reator em batelada, meio que se não utiliza esse processo. E isso acaba prejudicando a operação do reator em batelada, porque você não tem essa remoção de escuma que eventualmente pode se formar. Tá? Então, deveria ser levado em consideração essa recomendação que o Medical Fied traz para a gente. Ó. Os reatores em batelada sequencial devem ser projetados com a capacidade de descarte do licor misto da superfície, como um meio efetivo para o controle de escuma pela supressão do crescimento dessa Mycotrix parvicella e Nocardia. Tá? Então, reatores em batelada, que são esses que vocês estão vendo em tela aqui, né? Você enche, trata, sedimenta e descarta, também deveriam ter na sua estrutura, no seu projeto, esta unidade para remoção de escuma, tal como é comum observar nos decantadores secundários de lousa ativados
em fluxo contínuo, tá, pessoal? Certo, então a gente já viu que é preciso evitar a recirculação, fazer a remoção, fazer o descarte dessa escuma, mas também tem a questão quando você tem muita gordura no teu efluente, tá? Como é que a gente faz com a gordura? A situação é, bem, ela chega junto com o esgoto, ela passa pelo tratamento preliminar, ela vem para o tanque de aeração e ela flota e contribui para a formação daquela escuma. Então a gente deve atuar na ET no tratamento preliminar. Tá? Tratamento preliminar, lembrando que destina-se à remoção de sólidos grosseiros, areia, né? Tudo que a gente já estudou aqui no canal. Então, um gradeamento, um peneiramento, uma caixa de areia. E lá na frente, o que muitas ETs não fazem, mas que é necessário, é a implementação de um sistema para remoção de gordura, de preferência mecanizado, tá, pessoal? Então, o que é esse sistema? O efluente é encaminhado para a caixa de gordura, que vocês estão vendo aqui. A gordura tende a flotar, né? A gente sabe que o óleo tende a flotar e ir para a superfície. E aí você vem aqui, ó, continuamente vai raspando essa gordura que é encaminhada para essa canaleta, tá? E que vai ser depositada por essa tubulação aqui numa caçamba que vai seguir o seu gerenciamento de lodo. Ou seja, você removeu a gordura do efluente, ou a grande parte dela, e isso tende a minimizar a formação de escuma associado à gordura que a gente já elencou que também ocorre, né? E a nossa quinta e última estratégia, visando a minimização dessa escuma, seria atacar o problema diretamente, né? Fazer uma aspersão de solução de cloro sobre a superfície ali onde está a escuma. Tá? Então você está jogando um agente químico, o cloro, um desinfetante, para eliminar, para atuar como um agente agressivo a essas bactérias, esses micro-organismos. Tá? Concentração variando aí de 5 a 35 miligramas, embora isso não esteja muito bem estabelecido na literatura ainda, tá, pessoal? Sobretudo se for nocardia ou se for Micotrix parvicella. Tá? Então, a ideia é que ao aspergir esta solução sobre a escuma, você vai verificar esses três processos que estão em tela aqui, né? Então você tem primeiro a perda de grânulos de enxofre intracelular, que é algo comum nesse tipo de filamento, depois a deformidade celular e encolhimento do citoplasma e por fim a lise do filamento, ou seja, a morte celular, a morte bacteriana. Isso tende a desfavorecer a proliferação dela ali, né? Porque você está interferindo na reprodução e na sobrevivência desses micro-organismos. E quando eu falo da dosagem, pessoal, a questão é: a escuma formada por nocardia tende a ter os filamentos mais para dentro do floco, tá? Ao passo que a escuma formada por Micotrix parvicella tende a ter os filamentos mais ramificados para fora do floco, tá? E nesse cenário em que ele está mais interno, ou seja, no caso da nocardia, te exige uma dosagem maior para que ela seja efetiva para atingir de fato esse filamento. Então, de 5 a 35 é de maneira geral, mas quando você tem excessivo crescimento de nocardia, que tem essa peculiaridade de ter maior resistência ali para o cloro chegar até ela, aí concentrações de 50 mg têm sido reportadas na literatura, caso você opte por fazer essa aspersão de cloro sobre a escuma. Tá? Mas se tivesse uma dica aqui, eu preferiria que fosse utilizado os mecanismos de remoção física, né, pessoal? Porque quando você usa o cloro, tem que lembrar que lá dentro do tanque de aeração tem outros tipos de micro-organismos que fazem nitrificação, que fazem remoção de matéria carbonácea, de repente fazem uma remoção biológica de fósforo, que também sofrem agressão desse cloro. Se você jogar uma dosagem muito grande ali, pode interferir nesses outros processos. Por isso é preferível, tá, que a gente opte pela remoção, de fato, pela raspagem, por não aprisionar esse tipo de escuma dentro do sistema, por não recircular, ou seja, as quatro alternativas anteriores e, claro, a remoção da gordura lá no seu tratamento preliminar. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente tende a minimizar esse fenômeno que vocês veem aqui na tela, que é a formação de escuma, que é indesejável, né? Pode acabar prejudicando a eficiência do tratamento, porque essa escuma, eventualmente, ela pode verter aqui, ou então, naquele cenário mais extremo, gerar aquele transbordamento de escuma para fora do reator, que também é indesejável, né, pessoal? Então fica essas dicas. Tem problema com escuma, tenta fazer a remoção, tenta minimizar a entrada de óleo na sua ET e, porventura, se tudo isso não resolver, então a dosagem de cloro, a aspersão de cloro diretamente ali na escuma é também uma alternativa que tem sido reportada e que funciona, tá, pessoal? Então essas são as dicas aqui do vídeo de hoje, que quem fala é o professor Thiago Belli. Esse foi mais um vídeo do canal Guia do Saneamento.